A história é uma sucessão de conquistas. O mais forte sempre oprimiu o mais fraco, obrigando-o a adotar o seu modo de vida, suas crenças. Os grandes impérios da história foram construídos sobre a base de terríveis combates e de muito sangue. Os povos escravizados foram explorados até o limite. É isso que mostra a história, quando pousamos o olhar no passado e vemos como se configuraram impérios como o romano, o espanhol e o inca, do outro lado do Atlântico. Por isso dá medo pensar no que acontecerá caso ocorra o contato definitivo com inteligências provenientes de mundos longínquos, porque é evidente que se eles chegarem até o nosso planeta, é porque sua civilização é infinitamente mais evoluída que a nossa. Se a história se repetir, se eles nos enxergam como um planeta de recursos, a sensação é que teremos todas as chances de sair perdendo. Com essa reflexão, dançando em nossa mente, começamos nossa viagem, pois há pessoas que garantem que sofreram agressões de alguma coisa que, pelo menos na aparência, não parece ter se originado em nossa realidade. São as vítimas dos extraterrestres. Não é tão estranho que, em muitos casos de contato, esses seres aparentemente benignos a princípio, com o tempo, acabem se transformando em entidades manipuladoras. Em repetidas ocasiões, eles se encontram com alguma coisa que vai além de luzes estranhas. Eles se encontram diretamente com os seres. Quando Júpiter iluminasse a linha do trem, seria o momento exato em que as almas sairiam dos corpos. Henrique não apareceu. Até o dia de hoje. Não apareceu. Aliens entre nós. Nos últimos anos, houve uma clara abertura por parte das grandes instituições científicas a assumir a possibilidade de que existem muitos mundos habitados por inteligências mais avançadas do que a nossa. E mais, físicos como Stephen Hawking deram um passo inesperado, afirmando que os extraterrestres não só existem, como também poderiam ser hostis. Por isso, segundo ele, o ser humano deve, na medida do possível, evitar o contato com eles, ou se preparar. Suas palavras surpreenderam o campo científico porque, sem papas na língua, ele garantiu que, para seu cérebro matemático, os números o obrigarem a pensar nos extraterrestres é algo perfeitamente normal. O verdadeiro desafio é como confirmar que são autênticos. Se eles nos visitassem, os resultados seriam semelhantes à nossa chegada à América, o que não deu muito certo para os americanos nativos. Já que, por enquanto, esse encontro entre civilizações estelares parece ter ocorrido com um punhado de testemunhas, a ciência não se atreve a validar casos como o do ano de 1977, na ilha brasileira de Colares, na desembocadura do rio Amazonas, onde dezenas de habitantes foram atacados por misteriosos OVNIs, que emitiam raios de luz que atingiram as testemunhas, provocando terríveis queimaduras em seus corpos. Foram mais de 80 feridos. A comoção foi tamanha que a Força Aérea Brasileira enviou uma equipe de militares para investigar o caso, sob a curiosa denominação de Operação Prato. Após alguns meses, a investigação foi interrompida e todo o material recolhido foi classificado como ultra secreto. Até hoje não se sabe o que aconteceu. Bom, voltando ao que nos alerta a ciência, inclusive a prestigiosa Royal Society de Londres, que, seguindo o rastro das palavras do físico Stephen Hawking por meio de seu órgão de publicação, a revista Philosophical Transaction, difundiu um artigo impactante, no qual vários cientistas famosos mundialmente como Simon Conway Morris, da Universidade de Cambridge, alertam sobre a necessidade de os governos do nosso planeta criarem um protocolo de atuação comum diante da possibilidade de que seja realizado um contato massivo, para que não se desencadeie o caos. Nós estaríamos diante do evento mais importante da história da humanidade, mas também talvez diante do mais violento. E por que chegaram a essa conclusão?
A abordagem era simples. Considerando como, ao longo dos séculos, os povos mais fortes se impuseram por meio da violência contra os mais fracos, é mais do que provável que os extraterrestres assumissem uma atitude beligerante. Mas é preciso admitir que os acontecimentos nos quais estranhos objetos voadores não identificados atacam a testemunha também foram vistos na Espanha. Na ilha canária de Tenerife, mais exatamente na Escola Lar da Esperança, o antigo internato no alto da montanha, protegido por uma floresta, houve um incidente que Ricardo Martín, na época líder de estudos da escola, recorda claramente, pois ainda não esqueceu o medo no rosto dos vigias do local, que foram as testemunhas do misterioso encontro noturno. De repente, eles olharam para o fundo do terreno e sobre as árvores. Ele vê o que descreveu como um barco à vela, ou a silhueta de um barco à vela. Quando ele tenta chegar mais perto para ver o que é, ele conta que desse barco à vela saiu um raio de luz que o atingiu e o impediu de se mover. Ele disse que não perdeu os sentidos, que continuou consciente, mas não conseguia se mexer. Depois disso, ele desmaiou. Disse que por uns dias sentiu dores musculares. Falando desse caso com outro vigia, eu disse, você conhece esse caso? Ele me disse, não. Mas aconteceu o mesmo comigo. Eu disse, com você também? E ele me conta praticamente a mesma história. Com o que ele tinha visto no terreno, ele tinha consciência de que havia acima dele o que descreveu como um disco cheio de luzes. E ele não podia se mexer. Os depoimentos estão aí, muito mais perto do que imaginávamos. Na Espanha, ocorreram mais ataques de OVNIs, alguns letais, em lugares que, graças ao isolamento, o relato sobre o ocorrido não mudou nenhuma vírgula. Há lugares geográficos que, devido ao seu isolamento, incorporaram detalhes aos relatos que parecem unir crenças e formam um sincretismo do que poderíamos chamar de uma cultura espacial com outra cultura muito mais ancestral, de mitos e lendas. Você pega uma sociedade que está isolada, que possui crenças próprias e que vivenciaram fenômenos que ninguém mais compartilhou com eles. O progresso que isso gera em nível cultural, inclusive entre gerações nessas comunidades, dá lugar a crenças muito diferentes das presentes em outras comunidades que são vizinhas delas. São um foco de estudo de primeira linha para os antropólogos, porque eles podem estudar e investigar a gênese dessas crenças e entender melhor a alma profunda desse povo. Mas para os ufólogos, para os investigadores do fenômeno extraterrestre, esses povos também são de grande interesse. Seus habitantes, ao longo da história, vivenciaram todo tipo de fenômenos estranhos, incluindo o avistamento de fenômenos luminosos ou aéreos estranhos e o encontro com entidades sobrenaturais. Então, os ufólogos podem, ou nós podemos estudar como essa cultura, como esse povo interpreta esse fenômeno e comparar os depoimentos deles com os de outros povos que também permaneceram isolados e que relatam os mesmos eventos, mas os interpretam de maneira diferente. Las Urdes, no coração de Cáceres, são exemplos de uma região isolada e explorada durante séculos. Um lugar no qual essas crenças permaneceram ancoradas às tradições, mas não como parte da lenda, e sim como uma realidade que, aqui, provocou a morte de uma testemunha. Estas castanhas são comuns nessa região. E há muito tempo. Em 1917, Nicolás Sánchez Martín, conhecido como Colás, um morador da localidade de Cambrontino, veio até ali na frente. E ele fazia isso praticamente todas as noites, montado em seu cavalo. Era um homem sem medo, acostumado a perambular de madrugada, a enfrentar os animais noturnos, os insetos, até aquela noite. Naquela madrugada, no meio dessas águas, ele encontrou o que posteriormente descreveu como sendo uma vassoura bastante fina em cima e mais larga embaixo. Uma vassoura luminosa. O homem ficou totalmente imóvel e aquela estranha luminosidade começou a se aproximar do local onde Nicolás se encontrava. Ele se abaixou montado no cavalo e este começou a dar coices e Nicolás caiu no chão. Nesse momento, o homem se deixou dominar mais pelo medo do que pela razão.
e saiu correndo direto para a localidade de Cabroncino. Os familiares dele contam que ele repetiu mais de uma vez que, na região da Rivera Verra, ele havia se deparado com uma estranha luminosidade. Uma luz que deixou ele doente, a tal ponto que, tempos depois, o médico da região, Dom Victor, foi até a casa dele e, vendo o quadro em que se encontrava, teve que aplicar nele o que naquela região era conhecido como botões de fogo. Eles esquentavam umas varas de ferro no fogo até que ficassem incandescentes. E então, depois faziam uma incisão nos braços e o ar quente entrava. A intenção era tentar descongelar o sangue das veias de Nicolás. Mas não conseguiram. E 3 dias depois, Nicolás Sánchez Martín faleceu. Foi a primeira vítima dos OVNIs. Entretanto, ele não foi o único a sofrer com as enigmáticas aparições da luz de Rivera Verra. Na década de 50 e mais recentemente, nos anos 80 e 90 do século passado, vários outros casos foram registrados. Mas outros ocorreram em outras partes do mundo, quase tão ou mais surpreendentes do que o protagonizado por Colás. O nome do brasileiro João Prestes Filho aparece em letras garrafais na história mais obscura do fenômeno que estamos investigando. Em 16 de fevereiro de 1946, Prestes saiu para pescar nos arredores da cidade de Araçariguama, em São Paulo. Quando retornava, uma luz que vinha do céu o atingiu, como se fosse um raio. O relato do evento é muito longo e possui várias incongruências, mas, segundo os familiares, João foi envolto em uma manta, pois da cintura para baixo, seu corpo estava totalmente preto, como se tivesse sido queimado. Ele mesmo dizia que ardia muito por dentro. A caminho do hospital mais próximo, ele faleceu, sem que ainda se saiba exatamente o que provocou a morte desse homem, que antes de morrer, balbuciava que uma luz estava chegando. Davi, antes de nos encontrarmos, falamos sobre um caso ocorrido em 1917 que, de uma forma ou de outra, inaugura o que viríamos a chamar de as vítimas dos OVNIs. O caso de Nicolás Sánchez Martín, em Cabroncino, na região de Rivera Verra. Mas aqui em Las Urdes, eu não sei se podemos chamar dessa forma, mas essas agressões, entre aspas, ocorreram em anos posteriores. Por exemplo, em 1983. Em Vegas de Corria ocorreu um fato, né? Exatamente. Aconteceram várias coisas entre os anos de 82 e 83. Resumindo bem, tem uma série de testemunhas principais, como os irmãos Iglesias, Eusébio e Froilán, assim como Nicolás Sánchez. Em repetidas ocasiões, eles se encontram com alguma coisa que vai além das luzes estranhas. Eles se encontram diretamente com os seres. Tinha uma série de eventos estranhos que deixavam o povo aterrorizado. Os vizinhos, sob um grande ataque psicótico coletivo, aterrorizante, se fechavam em suas casas ao entardecer e não saíam de jeito nenhum durante a noite. Então, eu fui até Vegas para saber mais sobre isso. E eu lembro que as pessoas muito honestas, pessoas realmente confiáveis, contaram que estava acontecendo uma série de aparições de seres gigantescos que subiam nas encostas, nos barrancos que existiam ali. Era uma trilha de floresta que ia de Vegas de Coria até outra cidade. E esses seres, eles subiam em pleno ar, caíam sem fazer nada, se levantavam e depois saíam correndo. E outras vezes eram umas sombras que cresciam ou diminuíam, ou às vezes se jogavam no riacho que passava na saída de Vegas, e quando faziam isso tinha uma espécie de explosão muito estranha. Mas estamos diante de algo que não só causou pavor nas pessoas que diziam ter visto isso, mas também, Lorenzo, toda a situação de pânico geral era tamanha que haviam organizado buscas com escopetas em punho para caçar essas criaturas. Eu me deparei com alguns casos, Lorenzo, que particularmente me fazem duvidar e muito dessas explicações racionais que ouvimos de vez em quando. E aqui no pântano eles percebem que vem vindo um objeto enorme, um cilindro muito comprido e muito grande, fazendo um barulho tipo pss, 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 e com uma labareda atrás, mas muito baixo e em baixa velocidade. Conforme o senhor me contou, o objeto passou e desapareceu. Aí, depois de aproximadamente, sei lá, 1 hora antes de chegar na cidade, escutaram uma explosão muito forte. Aquele objeto explodiu. Pelo visto, tinha uns 10 metros de comprimento. Na minha humilde opinião, é preciso admitir a dúvida. Estamos realmente diante de um fenômeno
inexplicado de seres humanoides que aparecem, ou pode se tratar até certo ponto de algo inexplicável e muito mais humano? Eu acho que isso nós nunca saberemos. Por exemplo, nas viagens que nós fazíamos naquela época para essa região em 91, 92, depois de 8, 9 anos que tudo isso aconteceu, o povo de Vegas decorria, dizia que havia ocasiões em que, a partir de certo horário, fechavam as portas, as janelas, e ninguém saía na rua de medo, precisamente dessas criaturas. Diziam até que eram vistas nos meios dos morros, com uma explosão enorme, e que saltavam de uma montanha para outra. Quer dizer, essas buscas realmente foram organizadas. Afinal, quando alguém está empunhando uma escopeta porque tem um medo real de algo para o qual não temos uma explicação, eu até entendo que mais tarde isso pode virar uma piada, não é? Mas no começo, a sensação era que era bem perigoso. Há uma base inicial. Exatamente. Isso, na verdade, eu acho que um dos primeiros casos era uma espécie de fogo azul, bem alto, que aparece em uma estrada. Isso também poderia ser explicado pela mistura de uma série de gases que o próprio terreno às vezes exalava e queimava. E quando falamos de luzes que perseguem as pessoas, perseguem os veículos, também falamos de gases e piadas? Eu acho que é um pouco mais complicado. A última vez que eu vim para Las Urdes foi em janeiro de 2016. Em apenas 2, 3 dias, eu coletei 15 relatos de avistamento de OVNIs. Um deles foi da senhora Redondo, que no entardecer de janeiro de 2014 estava na região de Moedas, de Granadilha, passeando com o carro. E de repente vê no retrovisor, a uns 20 metros para trás, uma luz muito forte que começa a persegui-la. E ela tem a sensação de que essa luz se aproxima cada vez mais do carro dela. Quer dizer, em ritmo de perseguição, não é? Exatamente. É claro que ela começou a sentir medo, sem saber o que poderia acontecer. Mas, pro alívio dela, a luz desaparece. Ela, logicamente, pensa que era alguma coisa estranha, mas a luz aparece uma terceira vez. Começa a persegui-la por várias curvas. E ela entra em pânico, é lógico. E a luz desaparece de novo. Foram 3 ocasiões. E não estamos falando de um reflexo de alguma casualidade. Era algo estranho que, segundo o depoimento dessa mulher, a perseguiu durante vários quilômetros naquele janeiro de 2014. O que é que você acha de darmos mais um passeio? Vamos entrar na nossa máquina do tempo, viajar ao passado, no ano de 1908. O que acha? Vamos juntos, já que estamos em Las Urdes. E aqui há várias histórias desse tipo e é muito gostoso escutá-las, principalmente nos lugares onde ocorreram. Então eu te convido a dar um passeio por Ladrilhar. A história que aconteceu em Ladrilhar foi o que me levou a visitar essa região mágica e misteriosa pela primeira vez em 1992. Segundo relatam as atas do congresso realizado em Placencia pela Associação Esperança de Las Urdes, além dos planos que buscavam introduzir uma das regiões mais pobres da Europa no trem do progresso, nem que fosse no último vagão, também se falou das tradições e de suas lendas. E essa foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ouvir falar de um ser totalmente vestido de preto que se dedicava a percorrer as ruelas, assustando e inclusive sequestrando aqueles que passavam pelo seu caminho. O estranho ser humanoide foi batizado de Duende de Ladrilhar. Com a história do Duende, saímos de Las Urdes e vamos buscar respostas para um dos eventos mais estranhos, sinistros e trágicos da história da ufologia na Espanha, já que seus protagonistas decidiram que, para conseguir fazer contato, precisavam tirar a própria vida. Isso aconteceu em 20 de junho de 1972. Bom, estamos a caminho de Barcelona. Vamos tentar trazer luz a um dos casos mais importantes, não só da ufologia espanhola, mas também, há quem diga, da literatura oculta. Além disso, seremos acompanhados por um especialista que todos vocês conhecem bem. Vamos, que a gente já está chegando. Entre os trilhos, na parte sul, encontra-se o corpo de um homem, vestindo uma camisa branca, um casaco de lã bege, uma calça marrom e sapatos vermelhos. A cabeça foi totalmente destruída pelas rodas do trem. O cadáver foi identificado por DNI como sendo o de José Rodríguez Montero, nascido em 21 de fevereiro de 1925 em Água Dulce, Sevilha. No acostamento da ferrovia, ao lado sul, a uns 3 metros do cadáver descrito, há um outro cadáver em decúbito supino, também com a cabeça totalmente destruída. Ele veste roupas parecidas com as do outro cadáver
e foi identificado como sendo o corpo de Juan Turu Bayes, nascido em 10 de janeiro de 1951, em Tarrasa. Essa descrição que escutaram foi feita pelo agente judicial Manuel Rodellar e corresponde ao boletim de ocorrência ditado pelo juiz Dom Ángel Rodrigues Garcia. Até aí, tudo normal. Foram os suicídios de 2 pessoas que se jogaram na linha do trem. Só que este caso reservava uma última surpresa. Uma surpresa que o juiz não conseguiu ignorar. Deve-se fazer constar que, em posse de cada um dos cadáveres, foi encontrado um bilhete escrito em papel quadriculado à caneta dizendo: "Os extraterrestres estão nos chamando". Tais bilhetes foram anexados ao arquivo. Também foi encontrado um cartão com os dizeres Razi Amiex, Amigos de Inteligências Extraterrestres, que também foi anexado. O que significava aquilo? Quem eram aqueles infelizes que, lutando contra seu próprio instinto de sobrevivência, morreram decapitados pelo trem? No ano de 1970, passa a ser publicada uma revista chamada Standec, que era, digamos, o órgão difusor do Centro de Estudos Interplanetários, que, apesar do nome tão estranho, era composto de físicos, químicos, pessoas de alto nível que dedicavam seus esforços à investigação do fenômeno extraterrestre. Isso gerou muito interesse. Formaram-se diferentes grupos de investigação nas pequenas e nas grandes cidades do território espanhol. E isso provocou um enorme interesse pelos fenômenos extraterrestres. E então se formou uma série de grupos, e uma parte deles se dedicava à investigação dos fenômenos extraterrestres, mas uma outra parte desses grupos tentava fazer contato com os tripulantes dos OVNIs. Esse era terreno fértil da ufologia espanhola dos anos 70. Agora voltaremos ao lugar desses acontecimentos, mas antes, vale a pena percorrer estas ruas no centro de Barcelona, por onde a dupla de curiosos caminhou buscando respostas. E não foi em vão, embora estivessem convencidos de que queriam se reunir com os irmãos do cosmos. Mas vamos deixar claro que a forma para conseguir isso era excessivamente brutal. Mas será que estavam tão convencidos de que seu contato era real que tinham certeza de que, se conseguissem superar o instinto de sobrevivência, encostar a cabeça no metal frio da linha do trem e esperar ele se aproximar, ao serem decapitados, se encontrariam com os OVNIs? O caso Tarrasa é um exemplo claro de, nesse caso, 2 pessoas que se deixaram levar pela ilusão e muito provavelmente pela fantasia. Talvez fossem pessoas que precisassem de validação, que se sentiam muito sozinhas, com poucas amizades, pessoas que precisavam se sentir importantes de alguma maneira. E talvez achassem que se sentiriam importantes se fizessem parte de uma missão mística, cósmica, como se fossem os escolhidos. No fim, na verdade, são 2 infelizes que acabam cometendo atos surreais que ninguém explica. José, hoje você deixa o papel de especialista e assume o de investigador, porque você é provavelmente a pessoa que mais tempo e melhor investigou esse caso do qual estamos falando. Mas antes de entrar no assunto, eu gostaria que fizesse um breve resumo de como era a ufologia na Catalunha nos anos 70. O evento aconteceu no ano de 1972, no momento exato em que o tema do mistério em geral e particularmente da ufologia está bombando em toda a Espanha. Os amantes da ufologia eram orientados pelo Centro de Estudos Interplanetários, que fica próximo de onde estamos, na Rua Valmes, onde Vera Redon, Mário Glegetti, Antônio Rivera, José Maria Casasubete e muitas outras figuras importantes da época começaram a coletar e divulgar informações e a fazer as primeiras reuniões que foram matéria da revista Karma 7, que foi a primeira revista fundada na Espanha, que tratava de todos esses assuntos. Portanto, nasciam os clubes de amigos, as associações espaciais. Havia um terreno fértil muito particular, no qual cada um, alguns do ponto de vista experimental, outros do ponto de vista intelectual, abordava todos esses temas. Os terríveis fatos que Joan Turu Bayes e José Félix Rodrigues Monteiro estavam prestes a protagonizar fazem parte da história infame da ufologia na Espanha. Mas havia algo de real no contato que eles afirmavam ter com os extraterrestres?
Como eram esses dois protagonistas? João Turu Balhês e José Félix Rodrigues Monteiro. Estamos falando de duas pessoas totalmente diferentes, né? Sim, tanto no quesito idade, quanto provavelmente nos gostos e preferências. Um trabalhava na indústria têxtil como vendedor e fazia planos de se casar. Ele gostava muito de ciências astronômicas. O mais velho, José Félix Rodrigues Monteiro, para mim é o mais interessante. Ele tinha uma personalidade extremamente atraente. Ele era vendedor e viajava por toda a Espanha. Por causa disso, ele tinha visto as aparições do Palmar de Troia do próprio Papa Clemente. Há uma fotografia que confirma isso. Quer dizer, era um homem que gostava desse tema em seus aspectos mais diversos. Com certeza, mas ele queria algo mais. Há um ponto-chave em toda essa história, não é? Que é quando eles... eu não sei muito bem por que motivo, mas se convenceram de que poderiam fazer contatos com seres de outro planeta. Como surgiu, como nasceu essa ideia na cabeça dos dois? Da mesma forma que acontecia em todos os grupos dos anos 70, que tentavam fazer contato com seres espaciais. O que mais motivava esses grupos era um livro muito popular de Lobsang Rampa, A Terceira Visão. Aplicavam-se as práticas da viagem astral e nos diários de João Turu Balhês é possível ver que eles tinham realizado viagens a Júpiter, onde vêem trens flutuantes e seres de aparência angelical. E como surge na cabeça deles a ideia de que para fazer essa última viagem tem que tirar a própria vida? Eu realmente não sei. Na verdade, esse caso é repleto de incógnitas. O que sabemos é que um deles tinha isso muito claro e outro nem tanto. E é isso que faz surgir tantos mistérios em torno desse caso. E por isso que ainda tantos anos depois, ele continua despertando tanto interesse. Eles tinham feito contato e decidem tomar a decisão mais difícil de sua vida. Por isso que esse caso é tão fascinante, tanto do ponto de vista criminalista quanto do ponto de vista do mistério, do ponto de vista social, inclusive do ufológico, porque não sabemos se esses contatos que eles diziam fazer eram contatos autênticos ou existiam somente na imaginação deles. O que você acha que, nas últimas horas, nas horas antes de tirarem a própria vida, o que fizeram? Isso é muito curioso. Nós sabemos, está tudo documentado, porque eles enviaram uma série de cartas. Eles foram ao Centro Astronômico de Sabadell ouvir uma palestra de Marlos Diagete sobre o fenômeno extraterrestre. E temos que dizer que Marlos Diagete era um pioneiro naquele tempo. Sim, era uma figura muito importante, que também tinha uma plataforma muito importante, que era o jornal El Caso, um jornal de eventos, onde escrevia uma crônica dedicada ao mundo dos OVNIs. E ele era realmente um autêntico defensor do tema intrigante dos extraterrestres. Ele publicou vários livros nessa linha específica. E como bons estudiosos, eles foram ouvir a palestra de Marlos Diagete. Quando eles voltavam para Tarrasa, pararam na estação de Torre Bonica. E dali decidiram andar até o bairro de Cananglada, onde os dois moravam. Mas eles ficaram na metade do caminho, em um quilômetro específico da ferrovia. Eu vou convidar você a visitar esse trecho comigo. Bom, eu até diria que é um prazer, mas o assunto não permite esse tipo de expressão, mas vamos lá, vamos lá. Bom, Giuseppe, estamos indo onde? Já estamos bem perto da estação de Torre Bonica, que é o último local, o último lugar onde João Turu Balhês e José Rodrigues Monteiro estiveram com vida. Bom, chegamos, né? Sim, este é o ponto exato, Lorenzo, onde José e João tiraram a própria vida. Além disso... Esse lugar é meio pesado, né? Dá uma sensação pesada. Tá tão perto da ferrovia, sabendo que... Bom... Ah, claro que é pesado. Imagine estar aqui na posição específica para... Eles se colocaram nesta exata posição
E nesta mão seguravam um bilhete que dizia: os extraterrestres estão nos chamando. Há um enigma em torno disso, porque o bilhete não estava preso com um alfinete na roupa. Estava solto? Estava solto, tá, somente entendi. preso com a mão. Sim. Agora pense que o trem está arrastando você. Aliás, um deles veio parar nesta mureta. Digamos que ele rolou até aqui. Ela foi girando. Até ali, e o outro acabou deitado na mesma posição, com a cabeça totalmente destruída. Mas mesmo assim, ambos estavam segurando o bilhete. Isso indica que, posteriormente, alguém deve ter colocado esse bilhete na posição, porque não tinha sequer uma mancha de sangue. E isso é preocupante, porque o grupo deles também se reunia com outras pessoas em Zaragoza. Mantinha contato com outras sociedades de amigos do espaço em outras partes da Espanha. E foram relatados vários suicídios com características semelhantes a esses casos em Tarrasa. Em Lérida, por exemplo, 2 pessoas copiaram e houve réplicas depois. Houve réplicas. Aliás, neste trecho da ferrovia, foram 18 suicídios, todos com bilhetes que citavam o padre e os extraterrestres. Em certo sentido, estamos diante da Heaven's Gate, versão espanhola. Na Heaven's Gate aconteceu quase o mesmo. Estamos falando de uma comunidade, de uma seita, na verdade, onde 30 e tantas pessoas decidem se matar quando passa o cometa Halley. Porque o líder da seita tinha dito que subiriam numa nave espacial para ir atrás do cometa e que assim eles todos poderão ir para o espaço. Qualquer pessoa em sã consciência pensaria que é uma loucura. Porque essas pessoas não, porque sua realidade durante muito tempo era essa. Chega um momento em que elas passam a acreditar que são as eleitas e que tudo aquilo que estão dizendo para elas é real. Todos aqueles que já tiveram algum vínculo ou que investigaram casos vinculados ao contato com extraterrestres encontram pessoas muito idealistas que transformam esse assunto na coisa mais importante da sua vida. Em algumas ocasiões, não sabemos com o que fazemos contato. Na minha opinião, podemos fazer contato com algum tipo de inteligência alheia a nós que talvez não tenha boas intenções, ou podemos estar fazendo contato com o nosso próprio inconsciente, com o nosso eu interno, onde ficam armazenados todos os nossos medos e demônios. Se lembre que hoje vamos poder ver Júpiter. Sim. Que vai estar lá iluminando Júpiter o lugar lá em cima. onde eles queriam ir, né? Um dos jornalistas que esteve na retirada dos cadáveres enfatizou justamente isso que você acabou de dizer. Não sei de onde ele tirou isso, mas ele disse que quando Júpiter iluminasse a linha do trem, seria o momento exato em que as almas sairiam do corpo. O que aconteceu foi tão brutal que gerou um alerta naquela época. Cuidado, se você se aproximar demais da ufologia, ela pode te matar. Imagine ficar deitado na linha do trem e esperando o trem chegar, sentir a vibração dos trilhos, aquele som metálico e alto e a grande velocidade do trem. Antes de se matarem, eles enviaram uma série de cartas a pessoas ligadas à investigação de fenômenos ufológicos. E nessas cartas eles diziam: a nossa mutação está completa. Somos completos estranhos neste mundo, no planeta Terra. Não sabemos qual trem os decapitou, mas sabemos que foi o primeiro trem da manhã que descobriu os corpos. Quando as autoridades chegaram aqui, encontraram uma cena dantesca, com 2 corpos na mesma posição. Um nesta mureta, que você está vendo aí, e o outro ainda disposto sobre os trilhos. Bom, agora eu acho que é melhor nós dois, eu e você, sairmos daqui, né? Concordo. Posso recomendar o seguinte. Há lugares que misturam essa história de eventos considerados ufológicos com desaparecimentos misteriosos. Um deles é Lamussara, onde ocorreram avistamentos de OVNIs espetaculares e o desaparecimento de várias pessoas. Gostei da ideia. Eu vou pra lá. Vamos. A verdade é que é difícil encontrar respostas coerentes para eventos como os que estamos investigando, principalmente quando o final é tão terrível. Mais uma montanha e mais um mistério que permanece aqui nas alturas, há décadas. Lamussara é uma dessas cidades das quais ninguém se aproxima há anos.
Ela tem fama de maldita, mas também de foco para o avistamento de objetos voadores não identificados. Acrescentando a isso o fato de que é um lugar no qual foram vistas estranhas criaturas antropomorfas e que ocorreram desaparecimentos que continuam sem solução, o mistério está completo. O caso mais estranho entre os que ocorreram aqui em La Mussara aconteceu em 1991 e teve como protagonista Henrique Martínez Ortiz, um rapaz que vinha todas as quartas-feiras aqui com os amigos procurar cogumelos. Nesse dia, o amigo ia na frente, ele ia atrás e estavam conversando alegremente, até que, de repente, Henrique parou de responder. O amigo se virou, ele tinha sumido. Se passaram 30 anos e não se soube mais nada sobre Henrique. É um desaparecimento não solucionado. Aconteceram outros desaparecimentos que tiveram um final feliz, porque os desaparecidos voltaram, relataram, garantindo que, antes de seus desaparecimentos, eles tinham visto luzes estranhas no céu. E o mais interessante nesses casos é que eles garantem que perderam algumas horas, que trajetos que normalmente seriam feitos em apenas 40, 45 minutos, tinham demorado mais de 3 horas. É claro que há determinados pontos geográficos, determinadas regiões, onde eu não sei por que motivo ocorre toda uma série de fenômenos estranhos, como se fossem uma janela para que algum tipo de ser inteligente ou de energia ou de forças de outra realidade, eu não sei bem como explicar. A verdade é que essas regiões existem, porque eu já encontrei. Essas regiões, como por exemplo La Mussara, na Catalunha, onde foram vistas várias luzes associadas precisamente a esse lugar, poderiam ser uma dessas zonas janelas ou portais que atravessamos e não voltamos mais, porque ali ocorreram diversos desaparecimentos. Consequentemente, elas seriam a entrada para outras dimensões. Eu acho que é mais do que isso. Acho que é a própria Terra. Estamos em cima de um lugar que provavelmente faz a energia se movimentar. Em segundo lugar, é um ponto de avistamentos, como você disse, diferente. É um lugar onde houve todo tipo de fenomenologia. Mas temos que lembrar da lenda. La Mussara é um povoado maldito. O jornalista Alfonso Trinidad conhece muito bem a história desse lugar. Há anos ele vem buscando, investigando e coletando depoimentos. Ele está seguro de que o que acontece aqui não só tem explicação, mas também tem ligação direta com fenômenos extraterrestres. Alfonso, o que tem aqui para atrair de maneira tão evidente todo tipo de fenômeno estranho? Suponho que, como muitos lugares que estão abandonados há muito tempo e que foram acumulando histórias que certamente são estranhas, ele foi adquirindo esse mito, essa lenda de lugar maldito. Em 91 tivemos um dia típico daqui, com um forte nevoeiro. Um casal americano veio para cá colher cogumelos. A mulher ia na frente do marido. Quando ela se virou para falar com ele, percebeu que ele não estava mais ali. Fizeram as buscas, achando que ele pudesse ter caído de alguma encosta e não o encontraram. De repente, 6 meses depois, ele reapareceu. Quando os médicos perguntaram o que tinha acontecido, ele disse que, de repente, tinha caído nas profundezas da terra e que passou uns 10 minutos em um povoado que aqui nós chamamos de Pobla 6. Para ele foram 10 minutos, para os demais foram 6 meses. Já viram fantasmas nas casas antigas que havia aqui na rua? Parecem pessoas andando pelas casas, mas tem mais a aparência de uma nuvem do que pessoas normais como nós. Pessoas que passaram a noite aqui, muitas vezes já ouviram o toque dos sinos da torre da igreja. Mas, se você observar, a torre não tem sinos. Mas esses sinos tocam muitas vezes e você pode ouvir na floresta ou na cidade velha. Esses desaparecimentos misteriosos de pessoas, não estamos falando de pessoas que sumiram por algumas horas, que também acontece, mas de pessoas que, no ano de 91, o caso do Henrique, os 3 amigos que estavam colhendo cogumelos, eles iam conversando a cada intervalo de tempo, a cada 3 minutos, cada um no seu canto, para ver se todos estavam bem. E em determinado momento, um deles para de responder. O Henrique, os amigos ficam surpresos e foram procurar no último lugar onde o haviam visto e só encontram uma cesta e um cogumelo. Ele não estava, o exército foi convocado, a polícia procurou o Henrique durante vários dias, mas ele não reapareceu. Até hoje, não reapareceu. Também há outra lenda, a da Vila de Assis, não?
O que conta essa lenda? Existe uma pedra que, se você tiver o azar de pular essa pedra, você passa para outra dimensão. Uma dimensão paralela da qual ninguém nunca voltou. De fato, há desaparecimentos famosos de pessoas das quais nunca mais se teve notícia. A polícia, a Guarda Civil tentaram por muito tempo encontrar os restos dessas pessoas e elas nunca foram encontradas, como é o caso do Henrique. Igual a esses desaparecimentos, temos outros, nos quais as pessoas que passaram algum tempo aqui passeando ou fazendo as suas coisas, saindo, e quando voltam para casa ou para o trabalho, pensam que passaram 2 ou 3 horas fora, mas se passaram 12 ou 20 horas. Há uma discrepância temporal. Sim, é justamente nesses lugares que haveria uma espécie de portal dimensional, ou é um lugar onde acontecem coisas que não acontecem em outros lugares. O pesquisador David Fibler foi o primeiro a usar o termo zona-janela para descrever o lugar onde ocorre uma série de fenômenos estranhos, desde a aparição de luzes até desaparecimentos misteriosos, fenômenos paranormais. Ou seja, parece que há um redemoinho, uma espécie de buraco negro, de ida e volta, que demonstra aos investigadores de OVNIs até que ponto estamos certos em atribuir o fenômeno dos OVNIs à presença extraterrestre, ou se devemos começar a pensar em outras possibilidades, como a dimensional. Um dos fenômenos mais impactantes é o dos objetos voadores não identificados, que são vistos há mais de 40 anos. Quer dizer que é um lugar que, também, de uma forma ou de outra, se tivéssemos que dar um rótulo para ele, ufologicamente falando, é um foco. Sim, é um foco. Há eventos dos anos 60, anos 70. Na verdade, em 2017, surgiu em todos os veículos de comunicação um objeto filmado por uma pessoa de réus. E, além disso, esses eventos tinham ligação, pelo menos em relação ao tempo, com alguns desaparecimentos. Quando ocorre algum tipo de desaparecimento ou quando ocorreu algum tipo de fenômeno no qual a pessoa passou mais tempo fora do que imaginava. Curiosamente, nos dias anteriores ou posteriores, havia um caso de avistamento de OVNI de objetos no céu. Por sorte, não é sempre que quando se vê um OVNI neste lugar, some uma pessoa logo em seguida. Pelo menos não sem retorno. No final dos anos 90, um morador da cidade de Reus, Antônio Toro, ao circular por estas serras, encontrou o que ele mesmo definiu como um verdadeiro carrossel de luzes. Não havia dúvida. Uma atrás da outra, umas 20 luzes desceram do céu e se posicionaram no meio da estrada, em rota de colisão com o seu veículo. O homem freou bruscamente, consciente de que um acidente era inevitável. Quando as luzes chegaram até onde ele estava, executaram um giro rápido para cima e se perderam no céu. Nessa mesma época, outro morador de Reus, Carles Estayer, passava muito perto de La Mussara quando, de repente, embora conhecesse muito bem a estrada, ele se viu fazendo curvas de um lado para o outro durante quase 1 hora, sem saber muito bem o que estava acontecendo. Parecia que a configuração da estrada havia mudado de repente, como se ele tivesse entrado em um loop temporal do qual não lhe permitiam sair. Eu vou fazer uma pergunta difícil agora. O que é que você acha que tem por trás de tudo isso? Alguma coisa alheia ao ser humano está interagindo conosco. Não sei se são extraterrestres que chegam e se fazem passar por outra coisa para não nos assustar demais. Mas é evidente que há alguma coisa que nós não conhecemos e que de alguma maneira está nos obrigando a perceber que a realidade que vivemos é muito mais ampla do que normalmente enxergamos no nosso dia a dia. Como vimos ao longo desse programa, os ataques de misteriosas luzes que vêm do céu, aquilo que os especialistas chamam de OVNI, aconteceram. As vítimas que conseguiram sobreviver a esses encontros estão aí, aguardando em silêncio que alguém explique o que foi que, naquele maldito dia, fez a sua vida mudar para sempre. Porque parece impossível que alguém invente histórias tão mirabolantes. Parece impossível, mas para eles foi real. E denota um aspecto apavorante deste fenômeno. Tanto que somos levados a pensar se realmente desejamos que este esperado contato aconteça. Por enquanto, se dermos ouvidos ao que as testemunhas contam, nessa espécie de teatro do absurdo, e principalmente ao que os cientistas nos alertam sem pudores, talvez seja melhor esperar um pouco mais. Versão brasileira, DPN Santos.